nossa. Graça e paz, queridos irmãos. Eu convido a todos para que se coloquem em pé e abram as suas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Nós faremos a leitura do versículo 1, 2 e 3 a uma só voz. Leiamos Salmo 84, de 1 a 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Deus, os seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Nós seremos dirigidos a Deus em oração, e eu vou pedir à nossa irmã Vanilde, que faça essa oração, mesmo assentada. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que está nos céus, mas aqui conosco. Obrigado por este momento em que podemos estar na Tua casa para louvar-Te, para bendizer o Teu santo nome. Ó Deus misericordioso, Deus de paz, Deus de amor, Deus único e verdadeiro, que habitas em todos os lugares deste universo, mas habita em nosso coração e se digna estar aqui conosco. Nós que somos pequeninos demais, ó Deus, sabemos, somos objeto do Teu amor. Obrigado, ó Deus, ajuda-nos a prestar-Te um culto de inteiro louvor, de um coração inteiramente voltado para Ti, Senhor, para que possamos realmente, na nossa vida, em todos os momentos, estarmos em comunhão íntima contigo, estarmos glorificando o Teu nome, mesmo, ó Deus, nos momentos difíceis, nós sentimos que o Senhor está conosco, e é por isso que nós Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, abramos agora os nossos hinários, o hino número 64. Hino 64. Oh,
repreenda, Senhor, na tua ira. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, agora no Salmo 38. Salmo de número 38. Faremos a leitura do versículo 1 a 8. Essa leitura será feita de forma responsiva. Mesmo assentado, leitura responsiva, versículo 1 até o 8. Leia. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Traz em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, sob o modo abatido, plano de luto e antônio. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Sou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego no meu coração. Meu queridos, este momento é um momento muito precioso. É aquele momento em que cada um de nós, individualmente, vai se chegar a Deus e vai colocar diante dele tudo aquilo que a gente tem feito e que não o agrada. Vamos confessar esses pecados numa gostosa confiança que Ele está atento às nossas súplicas. Oremos por alguns instantes em oração silenciosa. Abramos mais uma vez as nossas Bíblias, agora na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Eu convido a igreja para que se coloque em pé, para que nós façamos esta leitura também de forma responsiva. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1,
Nós faremos a leitura do versículo 13 até o versículo 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 17, leitura também responsiva. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual ele nos dá a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todos juntos? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nesse momento de culto, de louvor ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor. Boa noite, igreja. Que bom vê-los aqui, viu? É sempre muito bom nós estarmos na casa de Deus, a gente procurar ter essa interação, né? Essa alegria de poder conversar e trocar informação com os irmãos. A gente possa estar fazendo isso também mais tarde ali no nosso... Como é que o pastor João falava? Refrigério, né? Vamos louvar a Deus por tudo que Ele tem feito para nós. Quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te.
favor, nos ajudem aqui, nesse instante, quando cantamos este último cântico, os irmãos que vieram preparados para a entrega do seu dízimo, da sua oferta, por favor, faça isso quando cantamos este último cântico. Abençoa os irmãos que ainda não contribuem, Senhor, toque no coração deles e fique conosco pelo resto desta noite e por essa semana. É o que peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ainda em pé, irmãs e irmãos, vamos saudar uns aos outros com a expressão graça e paz. Graça e paz.
Graça e paz, irmãs e irmãos. Esta casa é casa de oração para todos os povos, e todos são bem-vindos aqui no culto que nós prestamos ao Senhor Deus. Graça e paz também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, em casa, aqueles irmãos que estão dengosos. Nós estamos orando por vocês. Deus os abençoe, os de perto e os de longe. Nesse instante, as crianças até 7 anos de idade irão se retirar para uma sala ao lado. Oremos. Senhor Deus, rogamos agora, Pai, a Tua influência sobre as nossas crianças, que possam apreender, compreender a mensagem que vem do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abramos, irmãs e irmãos, as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Leamos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco
e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E o Senhor Deus nos abençoe e nos edifique nesta noite com a sua palavra. Amém. Ouçamos, irmãs e irmãos, o coral.
Oremos. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua presença em nosso meio, no culto que prestamos a Ti. Louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra, que foi lida e está aberta diante de nós. Pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em Tua presença, e que sirvam, Senhor, para a orientação das nossas vidas nesta noite. Nós pedimos, Pai, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos no Senhor Jesus Cristo, na Idade Média, a igreja cristã tinha se desvirtuado completamente, e no afã de recolher, de conseguir dinheiro, surgiu a venda das indulgências, tão combatida lá pelo padre Martinho Lutero. Um desvirtuamento completo daquilo que nós vemos nas Escrituras, daquilo que é a igreja. Hoje eu recebi uma notícia pelas redes sociais que não me atrevi nem a ler, já que a manchete anunciava que uma igreja evangélica aqui no Brasil estava vendendo escritura no céu. Eu nem abri para não ficar nervoso domingo, porque pensei, onde já se viu? Irmãs e irmãos, eu não tenho medo de afirmar que a igreja evangélica no Brasil, que vive numa crise profunda desde o final do século XX e início desse século XXI, numa crise de identidade, de tal maneira que ela está completamente perdida, desorientada, porque ela também, tal qual a igreja da Idade Média, também se distanciou da Escritura. Logicamente que eu estou aqui generalizando, mas irmãs e irmãos, em muitos casos nós não sabemos mais o que somos e o que devemos fazer, nem para onde estamos indo como igreja. O texto que nós lemos é um texto da pós-ressurreição de Jesus Cristo, quando o Senhor aparece e se manifesta a 7 discípulos que estavam ali à beira-mar, também, apesar de terem já sabido da notícia da ressurreição, também estavam ali como que perdidos, como que desorientados, sem saber o que fazer, quando um deles diz: olha, eu vou pescar, vou voltar à minha velha atividade, como se nada tivesse acontecido, eu vou pescar. E os demais não retrucam e dizem: nós também vamos contigo. E quebram a cara, passam a noite inteira pescando e não apanham nenhum peixe. Mas, aí tem um mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. E Jesus grita: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles respondem: não, a noite foi improdutiva. E este homem da praia diz: olha, lancem as redes à direita do barco, e vocês não acharam peixe. E eles fazem isso, e de repente aparece ali uma grande quantidade de peixes. De repente, um discípulo
discípulo mais atento percebe: é o Senhor, é o Senhor. Pedro mergulha no mar, pega as suas vestes, estava nu, estava pescando ali, e começam agora a ir em direção à praia. Quando chegam à praia, o dia clareando, Jesus já estava ali com uma pequena churrasqueira, com alguns peixes em cima, pronto para fazer o jejum naquele dia abençoado. E já também tem alguns pães ali. Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Vamos colocar aqui para continuar esse jejum. Irmãs e irmãos, eu creio que neste texto, nesta manifestação do Cristo ressurreto, nós podemos descobrir alguma coisa sobre a igreja. A igreja, quem somos e o que devemos fazer. Eu queria falar rapidamente à igreja sobre isso. Igreja, quem somos e o que devemos fazer. Igreja, quem somos e o que devemos fazer. Primeiramente, irmãs e irmãos, somos pescadores de homens. Devemos obedecer ao Senhor. Somos pescadores de homens, devemos obedecer ao Senhor. Os discípulos, principalmente esses 7 discípulos aqui, tinham acabado de perceberem ou de serem notificados da maior notícia de que alguém poderia proclamar: Jesus Cristo tinha morrido, mas ressuscitou ao 3º dia, o Senhor de suas vidas. E agora ele se manifesta ali naquele dia que está clareando. Os discípulos estão desorientados, ainda perdidos, apesar de já saberem da notícia da ressurreição de Jesus Cristo. Eles estão voltando à velha atividade, ainda estão como que desorientados, ainda estão como que perdidos. Irmãs e irmãos, nós não podemos perder a consciência da nossa missão. Nós somos pescadores de homens, de pessoas. Devemos obedecer ao Senhor quanto a esse quesito, quanto a essa orientação clara das Escrituras. Por que voltar à velha pescaria? Vou pescar, nós também vamos contigo. Tinha uma tarefa a cumprir, e não era esta, a de pescador de peixes. Irmãs e irmãos, a igreja não tem que tentar vender escritura no céu, não tem que tentar vender indulgência para ninguém. A igreja de Cristo é formada por pescadores de homens. É esta a ordem do Senhor Jesus, e é nesta ordem que nós devemos obedecer. Nós não podemos perder de vista, senão nós perdemos a própria relevância da igreja no contexto onde nós estamos inseridos. Quem somos? O que devemos fazer? Somos pescadores de homens, devemos obedecer. Esta é a missão da igreja. Igreja, quem somos? O que devemos fazer? Somos pescadores de homens, devemos obedecer. É um aspecto missional da nossa comunidade, da nossa igreja. Mas, irmãs e irmãos, o texto agora continua dizendo que o Senhor Jesus agora faz ali uma pequena ceia. Ele parte o pão que apareceu ali, comem ali com os discípulos, e depois de terem comido, o Senhor Jesus pergunta agora a um deles, a Simão Pedro, aquele que havia negado o Senhor Jesus 3 vezes, aquele que havia afirmado categoricamente que não conhecia, que não fazia parte daquele grupo de
pessoas que davam sustentação àquele rabino da Galileia: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responde que bate pronto: sim, Senhor, eu amo o Senhor. E o Senhor Jesus pergunta de novo: Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas aquele que tinha negado 3 vezes o Senhor Jesus vai ter que reafirmar agora por 3 vezes o seu amor. Jesus pergunta pela 3ª vez: Simão, tu me amas? E aí Pedro, João informa que Pedro ficou triste e respondeu: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Mas nas 3 respostas de Pedro, Jesus afirmou: apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. Igreja, o que somos, o que devemos fazer? Somos pastores, devemos amá-lo. Somos pastores, devemos amá-lo. Você pode: pastor, não concordo com o senhor, eu não sou pastor, pastor é o senhor. Irmãs e irmãos, a igreja é comunidade pastoral, no sentido de que nós temos que cuidar aqui uns dos outros e cuidar daqueles que nós vamos pescar, nós somos pescadores de homens, acolher pessoas, pastorear pessoas. Mas para fazer isso, irmãs e irmãos, nós temos que amar o Senhor Jesus Cristo. Não temos como pastorear uma vida, não temos como pastorear ninguém, não temos como acolher ninguém se nós não amarmos o Senhor Jesus Cristo. Somos pastores, devemos amá-lo, devemos amar o Senhor Jesus Cristo. Simão, tu me amas? É um cuidado pastoral que deve existir uns para com os outros. Nós somos, irmãs e irmãos, além de pescadores de homens, nós somos pastores, todos nós. A igreja é comunidade pastoral. Nós devemos cuidar das pessoas, cuidar de pessoas. Quais pessoas? Qualquer pessoa que estiver precisando da minha ajuda, qualquer pessoa que estiver próximo e estiver precisando de alguma necessidade, nós somos pastores. Mas para isso nós devemos amar o Senhor Jesus Cristo. Essa semana, irmãs e irmãos, tive uma experiência. Eu já moro aqui em Americana há 25 anos, mas nunca tinha atravessado Foz-Represa, uma região ali americana, região que tem ali alguns assentamentos e algumas invasões, e a prefeitura entrega ali algumas coisas, e eu quis ir conhecer esse trabalho. Pedi ao motorista da prefeitura que me levasse para entregar leite naquelas casas, pessoas extremamente pobres, até para a gente tomar um choque de realidade. Valia a pena visitar o assentamento Milton Santos, Monte Verde, Roseli Lourdes, e ver quantas pessoas precisam ser pastoreadas, ajudadas, amadas, acolhidas. E nós somos pastores. Mas para fazer isso, irmãs e irmãos, nós devemos amar o Senhor Jesus Cristo. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas.
Quem somos, irmãs e irmãos? O que devemos fazer? Somos pescadores de homens, devemos obedecê-lo. Somos pastores, devemos amá-lo. E em terceiro e último lugar, igreja, o que somos? O que devemos fazer? Somos pescadores de homens, devemos obedecer o Senhor. Somos pastores, devemos amá-lo. E em terceiro lugar, somos discípulos, devemos seguir. O Senhor Jesus agora chama João, Pedro, aliás, para uma caminhada, e de repente João vai atrás, seguindo os dois caminhantes. Aí Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Esta é uma forma que o próprio João tem de referir-se a si mesmo no texto que ele escreve. O discípulo a quem Jesus amava é o próprio João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Esse discípulo vinha agora seguindo Jesus e Pedro. E Pedro perguntou: e quanto a este? Quanto a este que vem atrás da gente aí? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Segue-me. Essa palavra de Jesus acabou confundindo algumas pessoas que começaram a pensar que João não morreria. E o próprio João explica: o Senhor Jesus não falou isso. O pessoal que entendeu errado, como muitos entendem errado, como a igreja está entendendo errado, e por isso é a crise de identidade. Irmãs e irmãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo, e o nosso dever é segui-lo, deixe-me seguir. E quanto a esse Senhor, segue-me. Nós somos discípulos. A nossa meta, o nosso alvo diário da nossa vida é seguir o Senhor Jesus Cristo, andar nos seus passos, seguir seus caminhos, tentar nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo da nossa vida. O ano passado, numa pequena entrevista com um repórter aqui da cidade, ele disse: pastor, o que o senhor acha dos seus seguidores? E ele ia emendar a pergunta, e eu interrompi, assim, fulano, pode parar. As pessoas da minha igreja, os irmãos da minha igreja, não são meus seguidores, não são meus fiéis. Nós não temos isto na igreja. Nós temos na igreja seguidores do Senhor Jesus Cristo. Corrigi, desculpa, pastor. Depois sempre ele deve estar, aí ele corrigiu. Irmãs e irmãos, igreja, o que somos? O que devemos fazer? Seguir o Senhor Jesus Cristo. Será, irmãs e irmãos, que as pessoas que trabalham conosco aqui em Americana, no seu local de trabalho, as pessoas sabem que você é um discípulo de Jesus Cristo? Não estou perguntando se as pessoas sabem que você pertence à igreja presbiteriana americana. Isso é fácil saber. Mas será que as pessoas conseguem detectar em você, perceber em você: olha, fulano é um seguidor, é um discípulo de Jesus Cristo. Ele frequenta, ele participa na igreja presbiteriana, mas ele é mais do que isso. Ele é discípulo de Jesus Cristo. Igreja, o que somos? O que devemos fazer? Irmãs e irmãos, o Senhor Jesus Cristo
ressuscitou. Está vivo. Nosso Senhor, Senhor desta igreja, seu Senhor, meu Senhor. E eu não posso perder de vista, irmãs e irmãos, o que eu sou, o que você é, o que nós somos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos pescadores de homens, devemos obedecê-lo. Somos pastores, devemos amá-lo. Somos discípulos, devemos seguir. Que o Senhor Deus nos abençoe, para que nunca percamos a consciência de quem nós somos como igreja do Senhor Jesus aqui em Americana. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Há um pedido de oração que chegou aqui às minhas mãos. Boa parte da igreja conhece o Walter e a Idelma Menezes, que passaram por aqui, acho que mora em Araraquara hoje, não é isso? E o Walter tinha duas filhas, a Lívia e a Lília. A Lília casou com o Rafael, e o Rafael descobriu que está com um tumor na cabeça, e ele fará a cirurgia agora na terça-feira. Então, por favor, vamos orar agora no culto, mas também orar nos grupos familiares em favor de Rafael, esposo da Lília Menezes, e do Walter e da Idelma Menezes. Oremos ao Senhor. Pela Érica também, que está hospitalizada. Aliás, a Érica deve ser alvo das nossas orações constantes, porque vem fazendo tratamento também. E, por favor, orem. Sério. Mas não tem certeza ainda, né? Está certo. Já saiu do hospital, está em casa. A Érica, Daniel, é que está mais ou menos, né? Com aquelas dores ali no corpo. Os nossos irmãos que estão com dengue, né? Cuidado aí em casa. Olha os seus vasos, água parada, por favor, fique atento a isso, porque a nossa cidade, a nossa região está sofrendo uma epidemia de dengue incomparável. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes no nosso quintal tem lá uma pequena pocinha de água e ali pode ser o criador do mosquito da dengue. Ninguém está isento de passar por isso. Então fiquemos atentos quanto a isso. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus das nossas vidas, Deus desta igreja, Deus presente neste culto que prestamos tão somente a Ti, louvado seja o Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça, Senhor, de continuar sendo testemunhas fiéis da Tua ressurreição, da ressurreição de Jesus Cristo. Dá-nos a graça, Pai, de termos sempre a consciência de que somos igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Americana, Senhor. Abençoa, Pai, cada irmã, cada irmão, e dê, Senhor, a cada uma consciência de quem somos e o que devemos fazer. Pai querido, eu quero agora pedir, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Deus, o Rafael, na terça-feira, na cirurgia, Senhor, que ele fará. Em nome de Jesus, Pai, que dê tudo certo, que a Tua boa mão, Senhor, esteja com o Rafael, com a sua vida, com os seus médicos, para que tudo corra bem e ele tenha a sua saúde e a sua vida preservada. Mesmo, Deus, eu peço em favor da Érica. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, estenda a Tua mão e, Senhor, cura para a Tua honra e glória a Tua serva, a Tua filha, a nossa irmã. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos aos demais irmãos, Pai, os irmãos que estão com dengue, que estão acamados, que estão enfermos, ó Deus, nós também pedimos em favor de cada um deles. E pedimos, Pai, que o Senhor venha restaurar a saúde desses irmãos, abençoando-os, preservando suas vidas em nosso meio. Ó Deus querido, esta é a nossa oração. Dá-nos, Pai,
uma boa semana de trabalho. E permita, Senhor, que as pessoas que falarem conosco, cruzarem conosco, se relacionarem conosco, ó Deus, possam perceber em nós o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus querido, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós e com todo o povo de Deus perto na terra, hoje, aqui, agora e para sempre. Amém, Senhor.
Amém.